é chamado até hoje de tio Chiquinho, tá? Porque era o tio do avô dela. O vô João era primo do avô da Estela, tá? Esse é o nosso parentesco, né? Nós duas somos muito amigas, então por isso que eu estou me adiantando agora. Claro, Então vai. E assim, gente, eu tô super feliz, eu adoro parente, e eu falo que a nossa família é a tribo Andaraderê, porque a gente brinca, né, como se fosse uma tribo de índios, né, Andaraderê, porque Andrade, no fim, é tudo muito parecido. A gente vai... Ó, eu descobri a Ana já depois de uma certa idade, quando eu estava dando aula, a Ana veio aqui. Eu sou aluna de veterinária e eu tinha escola de equitação e tal. No momento eu não sabia que ela era minha parente direito. Ela falou, eu sou sua prima. Aí ela já falou, aí eu falei, tá bom. Além de primas, nós somos muito amigas. E temos afinidades de família, assim, porque nós somos parecidas. É umas coisas assim que é de Andrade, né? E vocês devem reparar também entre vocês todos. Então, todos estão muito bem-vindos. Sintam-se em casa, né? E vou falar um pouquinho aqui da casa. Aqui há uma controvérsia, inclusive eu quero que depois, eu vou falar um pouco depois, mas por favor, vendo que é uma oportunidade de falar, dar uma informação, pode me interromper. Eu não queria ficar não, sentado não sei falar, sentada porque parece que a minha boca não funciona se eu sentar. Senta você. Então, elas ficam, eu vou ficar meio aqui. Não tem jeito. Já agora. Aqui do meu lado. Aquelas mais acho que aqui ficou bom, ó. Aqui acho que todo mundo tá me vendo, né? Então, aí. Essa casa aqui, existe essa controvérsia da data. De quando o vovô chegou aqui para abrir as terras, né? Então, vou fazer um resuminho. Como que vou chamar de tata, tá? Os da geração antiga. Como que os tatas nossos, né, chegaram aqui na região? Na verdade, o meu não é tata, o meu seria o avô, né? Meu avô, Antônio Joaquim de Moura Andrade, todo mundo sabe, era sobrinho do Francisco Teodoro de Andrade. Francisco Teodoro de Andrade era irmão do Joaquim Teodoro de Andrade e tinha vários outros irmãos. E então aí vem a nossa descendência, né? Aí, quando ele comprou as terras, ele comprou as terras do governo do estado de São Paulo. Depois a gente vai contar um pouco da infância deles e algumas coisas até vocês talvez possam acrescentar do que vocês tenham escutado dos seus tatas, dos avós, que possam acrescentar nessa história familiar, né? Mas ele comprou essas terras depois que ele ficou rico. Então, a nossa família era uma família que não era uma família abastada desde sempre. O meu tataravô, aliás, o meu bisavô, que é o Joaquim, irmão do Francisco, ele tinha um sítio pequeno na região de Brotas e eles eram sitiantes. O meu avô, desde cedo, começou a trabalhar, já ajudando os pais e tudo, e não tinham condição de estudar. A cidade era longe, o sítio era longe da cidade, e eles tinham só uma carroça para se locomover. Eram 4 irmãs, as irmãs do meu avô, o meu avô, que era o mais velho, e depois teve um temporão, que é o Otávio, que nasceu depois, já quando estavam morando na cidade. E esse tio, que a gente chama de tio Chiquinho, que vocês chamam de padrinho, ele tinha uma afinidade muito grande com esse sobrinho, porque eles tinham só 8 anos de diferença de idade. O meu avô era só 8 anos mais novo do que o tio Chiquinho. E o Francisco, o irmão de tio Chiquinho, que era o Francisco, pai do meu avô, falava assim: nossa, o Chiquinho, esse seu sobrinho, ele é tão assim lunático,
porque a gente tem um sítio pequeno, não tem nenhuma condução para levar ele para estudar, e ele sempre repete que ele vai ser um grande fazendeiro. E o tio Chiquinho repreendia o irmão e falava, e você deve incentivar o seu filho, e não falar que ele está sonhando alto demais. Porque ele é um menino diferenciado, é um moleque que você dá qualquer serviço aqui no sítio para ele executa bem, ele tem alegria. E sempre o papai contava isso, meu pai admirava demais esse tio. E falava assim, você deve dar força para ele. Quando o meu avô, Moura Andrade, ficou rico, a primeira pessoa, claro, que já estava no hall de contatos dele, e que ele chamou para abrir as terras, foi o tio Chiquinho, porque o tio Chiquinho era o grande incentivador dele, e era o braço forte da família. O tio Chiquinho era um mateiro, era um homem destemido, que estava acostumado a entrar para mato, tudo, e foi ele que abriu a primeira clareira aqui exatamente nesta fazenda, que quando meu avô comprou as terras do governo do estado, ele adquiriu títulos, né, que o governo do estado tinha intenção de trazer, colonizar essa região. E aqui não tinha nem estrada de ferro, nada, né? Então era de difícil acesso, tudo. Quando meu avô ficou rico, que ele falou, ele tinha 3 sonhos na vida dele. O primeiro era aprender a ler e escrever. O segundo era comprar um avião. E o terceiro era ser um grande fazendeiro. E ele foi galgando cada degrau devagar e com muita persistência e muita, vamos dizer, muita resiliência mesmo. Não desistia fácil e aí aproveitava todas as oportunidades que surgiam na vida dele. E então, quando ele, o tio Chiquinho falou, olha, o menino está pedindo para estudar, nós temos que dar um jeito nisso, porque não pode esse menino ficar sem estudo se ele tem tanta vontade de aprender a ler e escrever. E eles estavam com esse impasse. Numa das visitas que eles fizeram em Brotas, viagem que eles fizeram para Brotas, para comprar as coisas do mês, era uma venda que tinha no centro de Brotas, de um senhor que era sírio-libanês, chamava senhor Cairala. Esse seu Cairala tinha aquelas vendas de secos e molhados, que vende de prego até cueca, né? Tinha de tudo, e era muito amigo da família, porque esse seu Cairala, ele começou como mascateando na região. E o interessante é que um primo meu, o Nelson, é vivo ainda, tem 80, vai fazer 88. Ele recebeu do neto do seu Cairala um diário contando como que foi essa relação do seu Cairala com a família Andrade e com o Antônio, que é o garoto, né? Quando eles foram lá na venda, o menino, com 9 anos, falou assim pro seu Cairala, seu Cairala, o senhor arruma um emprego para mim? Ele falou assim, mas menino, seu pai não pode nem te trazer para ir para a escola? Como você vai vir trabalhar comigo? Ele falou, não, o senhor arruma um quartinho aí no fundo, eu trabalho meio período para o senhor e meio período o senhor deixa eu ir para a escola. Aí o seu Cairala ficou tão impressionado de ver um menino de 9 anos fazendo essa proposta, que chegou e falou para os pais, né? Falou, Joaquim, o menino vem me pedir isso. Tem que dar um jeito, esse menino poder escolher. Você vê uma criança de 9 anos que está querendo ficar longe da família, morar num quartinho do fundo. Falou, eu tenho condições, apesar de eu ser solteirão, eu tenho condição de receber o menino aqui, vocês me conhecem há muitos anos, tudo. Eu ajudo no que for preciso, com material, coisa. Mas deixa o menino estudar. E eles concordaram, porque eles eram analfabetos, mas eles não eram ignorantes, eles sabiam da importância do ensino, né? E o meu avô morou com o seu Cairala dos 9 aos 18 anos, ao 21, quando ele casou. Aos 18 ele trabalhou
Ele começou a trabalhar na venda. No começo ele varria a calçada, né? Moleque, aprendeu. Mas ele aprendeu toda a parte. Ele já tinha um tino comercial bom, que foi desenvolvido pelo sírio-libanês, que era excelente comerciante. Isso deu uma base e abriu para ele muitos horizontes. E nessa época, ele aproveitou a oportunidade que ele estava morando com esse senhor, e ele aprendeu a falar árabe. Ele falava, escrevia pouco e entendia bem. Por quê? O seu Cairala era solteirão, mas ele queria muito se casar e queria trazer uma noiva lá da Síria. Naquela época era muito comum, os patrícios vinham com um álbum de fotografia e lá da Síria, né? E mostra, olha, essas moças aqui, elas estão querendo casar com pessoas, com rapazes aqui que já estejam estabilizados financeiramente. Você paga um dote para a família e a moça vende lá de navio. Era um lote de moças que vinha, né? Então esse cara tinha o nome de casamenteiro mesmo, era conhecido como casamenteiro. E ele negociava, né? E era comum, principalmente os árabes, que não queriam casar com brasileiras, né? Eles queriam casar com moças lá da terra dele. E o seu Cairala pegou aquele álbum, que ele não era bobo nem nada, ele já tinha uns 50 e poucos anos, que hoje em dia é novinho pra caramba, naquela época era um coroa, né? Aí ele escolheu uma moça muito bonita, com uns 20 e poucos. Aí, muito bem, fez a encomenda, pagou o dote, e lá ficou marcado tal dia a noiva vai chegar. Essas moças vinham de navio, pelo Porto de Santos, aí depois punham no trem e distribuíam as moças, né? Uma ia para lá, outra pra lá, e ficou no dia. O seu Cairala falou para o Antônio tinha uns 12 anos nessa época, falou, olha, eu vou sair para fazer compra e daqui 3 dias a minha noiva chega. Como a estrada está muito ruim com essa época de chuva, eu quero que você, se eu não chegar a tempo de recebê-la, você vai recebê-la na estação. Tá aqui o nome dela, escreveu na plaquinha, e não vai ter erro, porque ela vai chegar com aquela roupa típica de burca. Então você vai ver uma mulher com uma roupa estranha, você já vai perceber que é ela. Você traz ela para casa, já ficou tudo combinado, isso, ela chega em casa, você deixa ela à vontade. Bom, e realmente passaram-se 3 dias e o seu Cairala não voltou. O menino foi lá, recebeu ela, levou para casa. Assim que chegou na casa, estava calor, ela tirou a burca e ficou com uma roupa normal por baixo da burca. E ele percebeu que não era a mesma moça do álbum de fotografias. Era outra, era mais velha, mais baixa e mais gordinha. Nada contra as baixinhas gordinhas, né? Mas não era a mesma moça. Aí o menino falou assim, meu Deus, não é a mesma pessoa. O seu Cairala era uma pessoa muito boa, mas muito justa. Ele vai ficar louco da vida, porque não é a mesma pessoa. Mas nesses 3 dias que ele ficou fora, a moça já se enturmou. Era uma casa, imagine, morava um solteirão e um moleque. Devia ser uma bagunça danada, e a venda era na frente, a casa no fundo. Mas diz que ela fez uma limpeza, fez todas as comidas típicas que ele provavelmente ia adorar, e arrumou toda a casa linda. E assim que escutou o barulho do caminhãozinho chegando, o Antônio falou para ela assim, para ela ficar no quarto, né? Ela não falava português, nem o Antônio falava árabe. E aí ela foi e ficou lá meio escondidinha, porque o menino queria preparar o espírito do patrão. Aí o patrão chegou, cadê minha noiva, cadê minha noiva, cadê minha noiva, ansioso. Aí assim, aí o menino falou, olha que beleza que tá a sua casa, olha essas toalhinhas, olha a flor, que ela colocou a flor no vaso, olha as comidas, vem a senhor ver aqui na geladeira cada coisa, quibe cru, e não sei o que. O seu cara, menino, você tá me enrolando, eu quero ver a minha noiva. Mas então o senhor senta, assim, não, o que tá acontecendo? Não, é que deve ter havido alguma confusãozinha,
e parece que veio trocada a sua noiva. Como? Como trocada? É que ela é um pouquinho mais baixa do que parecia na foto. Ah, tá bom. Foi um Ela é outro um cara que pouquinho mais trocou. gordinha. Tá. Ela é um pouquinho mais velhinha. Assim, o quê? Trocaram mercadoria? Eu devolvo mercadoria. Eu não pago a mercadoria velha. Aí eu falei, calma, você vai ser mal educado. A mulher é muito educada. Olha que beleza. Não quer saber. Eu devolvo. Não quer. Manda embora. Aí, não. Daqui o trem só passava de 10 em 10 dias em Brotas. Não era uma coisa corrida. O senhor vai ter que ficar uma semana com essa senhora aqui na sua casa. Então o senhor seja educado, porque vai ver que ela nem sabe que foi trocada. Aí disse que ele acalmou e tal. Aí chamou a moça, ele recebeu educadamente, frio, mas educado e tal. E aí passou-se uma semana. E naquela semana, eles acabaram se conhecendo. E ele se apaixonou pela senhora. Por lá vem a vaquinha. Pela baixinha gordinha. Aí... E na verdade era a diferença de 10 anos de idade, né? Ele tinha 50 e pouco, ela tinha 40 e pouco, não era uma idosa, né? E no fim, viveram para sempre juntos, felizes, não tiveram filhos, porque já pela idade, já era uma idade mais avançada, nunca tiveram filhos. E o meu avô conviveu com eles durante esse período todo, e meio que eles eram anjo da guarda do meu avô, né? Porque o meu avô passou a morar lá, trabalhar lá, aprendeu. Ela era professora de matemática. Ele aprendeu tudo em matemática um aparelhinho, até tem lá no memorial, vocês vão ver, o ábaco. Fazia todas as contas ali no ábaco, ele aprendeu a mexer. E aprendeu a falar árabe com eles, né, durante esse período. Ele ficou até os 21 anos. E isso foi decisivo para o primeiro dinheiro grande que ele ganhou. Por quê? Logo, quando ele fez 18 anos, o seu Cairala falou: Antônio, eu tenho uma surpresa para você de aniversário. Eu arrumei um emprego para você. Ele falou: mas como? Eu já tenho um emprego. Eu trabalho aqui com o senhor, eu adoro trabalhar aqui. Por que o senhor está me mandando embora? Eu fiz alguma coisa errada? Não, eu arrumei um emprego na Caixa Econômica Federal. Para você, vai abrir a Caixa Econômica Federal aqui em Brotas. Porque você, meu filho, o mundo é muito maior do que essa nossa vendinha aqui. Você é um rapaz que já tem uma formação melhor, você tem uma cabeça muito boa para negócio, você sabe muito bem matemática, você vai estar melhor lá do que aqui. Mas você pode continuar morando aqui na minha casa, não tem problema. E assim foi feito. Quando ele começou a trabalhar na Caixa Econômica Federal, ao mesmo tempo ele se matriculou num curso de guarda-livros, que é contador na época, né? E ele começou a fazer a contabilidade das fazendas, tudo em torno. Então ele tinha o horário dele na Caixa Econômica, depois ele ia para as fazendas, não existia escritório de contabilidade, era feito corpo a corpo, assim, em cada fazenda. Numa dessas fazendas ele conheceu a minha avó Guiomar Soares Leitão, que é da região ali de Taiúva, Brotas, Dois Córregos, daí as parentadas tudo de Soares, tudo daquele lado lá. E aí conheceu a minha avó, com 21 anos eles se casaram. E é bonitinho que no diário do seu Cairala, ele fala que o meu avô pediu que ele pedisse a mão dela em casamento. E ele que pediu a mão da minha avó em casamento e foi padrinho do casal. E eles casaram só no civil. E outra coisa interessante é o seguinte: quando vocês vão ver lá a formação da família, tem o meu tio mais velho, que a gente considera o tio, que seria o meu tio, né? Na verdade, ele não é filho do meu avô e da minha avó. Ele era irmão da minha avó. Porque a minha avó, quando ficou noiva do meu avô, a mãe dela estava grávida e morreu no parto. E morreu no parto, ela era a filha mais velha, tinha mais 4 irmãos, e ela ficou com 4 irmãos, mais um bebezinho recém-nascido,
E o avô que ficou meio em choque, meio deprimido, o pai dela, né? E ela falou pro Antônio, eu não posso casar mais com você. Como? Aí, não, porque eu vou ter que criar meu irmãozinho. Tem os outros, mais velhos. O papai não tá legal. Eu tenho que cuidar da família agora. Não é justo você casar com uma mulher com um monte de problema. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte então. Eu ouvi dizer que apesar do seu pai estar muito chocado com a morte da sua mãe, ele já está arrastando umas asinhas lá pro lado da viúva, não sei quando. Daqui a pouco seu pai casa com a viúva e você vai deixar de casar comigo. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma proposta pro seu pai. Se você concordar, eu e você adotamos o bebezinho, que é recém-nascido, chama Luiz. Adotamos o Luiz, casamos, levamos o Luiz conosco. O seu pai casa com a viúva e fica com os irmãos mais velhos. E realmente, não é que ele casou mesmo com a viúva? E aí levou os irmãos. Ele casou, quem conhece aqui a família Coraza, lembra da como é que é o nome do meu primo que é Coraza, mas é Soares Coraza, que foi delegado, marido da Lourdinha. Dagmar, não é? Não, como é que é? Ele foi delegado aqui em Andradina. Israel, marido da Lourdinha, que era professora de arte. Rudimar. Né? Não tinha Rudimar, Rizomar, não sei. Então, Rudimar. ele casou com a vó. Não, com a avó do Rudimar. Com a avó do Rudimar. O meu bisavô casou com a avó do Rudimar, segundas núpcias. Então, a mãe do Rudimar era irmã da minha avó, só que de mães diferentes, que a mãe dela morreu no parto. Aí ele casou com a viúva, aí juntou, ela já tinha filhos, aí ficou uma família enorme. E aí vem, bom, eles se casaram, levaram o bebezinho, e por isso a gente sempre achou que o meu tio Luiz fosse filho do vovô e da vovó. Na verdade, ele era irmão da minha avó, né? E era tio-avô meu, né? No caso. Então, ele tá lá na fotografia, mas tá como o filho mais velho. Aí, o filho mais velho nasceu já em Monte Alto, porque daí eles se casaram e mudaram para Monte Alto. Por quê? Aí vem o pulo do gato dele saber falar árabe. Quando ele estava numa das assistências que ele dava para as fazendas, tinha uma das fazendas que tinha plantação de café, que estava passando por um problema financeiro muito grave, e o senhor tinha dívidas para pagar, inclusive pagar os funcionários e tudo. E esse senhor ia receber a visita de dois árabes que estavam vindo de fora da Europa para comprar café in natura, assim nas fazendas. Eles estavam fazendo uns cata lá do café. E aí o meu avô já tinha lido, porque conforme ele aprendeu a falar em árabe, a ler em árabe, ele recebia, o seu Cairala recebia os jornais que vinham da Europa, com todas as notícias da Oral, escrito em árabe. E o meu avô devorava o jornal. Então, ele começou, a cabeça dele começou assim, né? Gente, o mundo é bem maior do que eu estou pensando, né? E ele tinha lido que ia estourar a guerra na Europa e que eles iam precisar café, uma quantidade grande de café para fornecer para os combatentes. E quem fornecia café para a Europa era a África. E tinha dado uma doença, uma peste lá na África, e estava faltando café. Então, a tendência era que o segundo país produtor de café era o Brasil. Era que alguém da Europa viesse procurar café no Brasil.
o meu avô já estava meio prevenido disso por causa do jornal que ele tinha lido. Quando o patrão dele falou, eu vou receber 2 árabes aqui e um intérprete, eles vêm comprar café, ele já ligou. Falou, então realmente. Bom, falei, eu quero que você esteja presente, porque você é meu contador, vai me dar mais segurança para eu negociar. Ele ficou lá junto, né, com o patrão. E num dado momento o patrão falou, dá licença, eu vou buscar um suco para vocês. E os árabes ficaram sozinhos aqui, o meu avô meio de lado. Começaram a falar em árabe. E estavam falando alto, não teve jeito do meu avô não escutar. Eles falaram assim, nossa, que casa bonita, né? A informação que nós temos é que esse cara tá quebrado e que nós íamos pagar o café muito barato. Só que eu não sei não, eu acho que não confere muito essa informação. Eu acho que nós não vamos conseguir esse café muito barato não. Aí o outro falou, não importa, nós vamos pagar no dinheiro brasileiro, que era réis na época, né? E nós vamos vender em dólar para a Europa. Então, nós estamos no lucro, nós podemos pagar até 4 vezes o que ele pedir. A gente tem condição de pagar porque nós já fizemos ótimos negócios, porque eles já estavam comprando de outros, né? Então não tem problema. Quando meu avô escutou aquilo, chamou o patrão de lado e falou, olha, porque o patrão estava muito inseguro de pedir o que valia e dos caras virarem as costas e ir embora, porque ele queria vender, ele precisava vender todo o lote de café dele, a produção toda da fazenda. Falou, os caras vão embora. Aí o meu avô falou para ele, não, pede o que vale e mais um pouco, porque o senhor vai pagar todas as suas contas, não vai perder a fazenda. Aí ele falou, ó, então, se isso acontecer, eu vou dar uma porcentagem para você. E realmente, eles compraram, pagaram à vista e tudo, e o meu avô recebeu uma porcentagem boa de dinheiro. Aí ele falou, bom, agora eu vou investir. Aonde que eu vou investir? Aonde eu tenho mais experiência? Comércio de secos e molhados. Ele muda-se para Taiúva. Em Taiúva ele tinha 2 amigos, o Guilherme Moura e o Serafim Coletes, e eles com esse dinheiro, eles juntam o dinheiro dos 3 e montam uma casa, uma cerealista, e começam a trabalhar. Aí ele já compra uma casa para a família, para morar na cidade, as irmãs se formam professora, e depois o irmão mais novo, que era o caçula, se forma advogado, que meu avô tinha um orgulho desse irmão, porque era o único que tinha diploma de doutor na família, né? E aí a família começa a melhorar, tudo. O meu avô já estava mais estabilizado, com casinha própria, tinha esse comércio. E aí acontece uma coisa interessante. O Serafim Coletes recebe uma herança de um parente que ele nem sabia que tinha, em Santos. E ele falou, Andrade, eu recebi essa herança, mas eu nunca saí aqui de Brotas, eu sou caipira, eu não vou lá em Santos para ver. Você não quer ir para mim? Você é mais articulado, você já viajou mais do que eu. Vai para Santos, vê se essa herança aqui é coisa que presta. Muito bem. Meu avô foi, pegou. Era trem, né, naquela época. Foi para Santos. Chegou lá em Santos e ele manda um telegrama. Excelente negócio. Tudo em ordem. Documentos perfeitos. É uma exportadora de grãos. Funcionando, maravilhosa, em Santos. Qual que era o negócio deles? Não era cerealista? O que eles fizeram? Eles começaram a pegar, eles juntavam no interior toda grão, era tudo que tinha, tá vendo, Luísa? Mandavam para Santos e começaram a exportar. Aí, quando eles falaram que eles iam começar a exportar, o Serafim Coletes, que era mais tímido, precisava fazer um investimento maior, certo? E ele falou assim, vamos comprar aí a notícia estava pipocando que a guerra ia começar mesmo, e aí já estavam vindo navios para o Brasil buscar café.
ele alugou um barracão no Porto de Santos e falou para os sócios, olha, vamos começar a estocar café no Porto de Santos e quando chegar um navio desse nós vamos estar com um armazém lotado de café e nós vamos vender em dólar, não vai vender mais pelo dinheiro brasileiro, nós vamos vender em dólar. E nós temos uma exportadora, era faca e queijo na mão, né? Aí o Serafim Coletes falou, para mim é um passo muito grande, eu fico inseguro, eu continuo com a cerealista aqui, tudo, continuaram sócios ainda por mais tempo, e vocês dois fazem esse investimento aí no negócio do café, de estocar café. Aí depois vocês leem essa historinha, que é muito legal, com aquele gato preto ali, que aconteceu essa história na hora que ele estava indo para alugar o armazém. E eu gosto muito dessa história, porque demonstra muito assim a personalidade do meu avô, como que ele era uma pessoa que, apesar dele ter ficado depois muito rico, ele nunca perdeu a simplicidade dele, nunca deixou de valorizar as coisas simples e tudo, e ele tinha muita empatia com o ser humano, ele era muito fácil, ele se dava bem, assim, a pessoa mais humilde até o presidente, né? Ele foi amigo pessoal do Rockefeller. Na época, o Rockefeller era tipo o Elon Musk, hoje em dia, né? Era o cara mais rico do mundo, era amigo, vinha aqui para a Fazenda Guanabara, para a Fazenda Primavera, para caçar. Então, ele se dava em todas as esferas, porque ele tinha essa articulação fácil, ele era de comunicação fácil, não tinha complicação para ele, ele tinha muito orgulho do que ele era, da origem dele, então era uma pessoa fácil de conviver, né? E isso eu acho que se deve muito ao sucesso dele também. E aí essa historinha, o que você acha? Eu conto a historinha ou deixo eles lerem a história? Conta a historinha? Então, assim, ele estava indo para alugar o armazém. Então, no Porto de Santos, sabe aquele monte, aquela caixaria, aquela coisa arada? E aqui já era o mar. Na frente dele, ia um rapaz andando assim, praguejando, falando alto, praguejando assim, uma certa distância. E ele se esgueirando ali, no meio daquelas caixas. E de repente passou um gato preto na frente do rapaz. E o rapaz instintivamente deu um chute assim, disse que o gato saiu voando, pá, caiu no mar. Aí ele alcançou o rapaz. Nossa, moço, por que você fez isso? Coitado do bicho. Você tá nervoso, o bicho não tem como. Me ajuda aqui, vamos salvar. Pegaram um pau lá, não sei o quê, tiraram o gato, jogaram o gato pra lá, o gato saiu correndo. Assim, mas o que está acontecendo? Você está tão nervoso. Aí o rapaz começou a chorar. Aí ele falou assim, o senhor não sabe, eu estou há mais de 15 dias procurando emprego aqui. Já desisti da cidade, eu vim aqui, eu vim me oferecer para lavar latrina, para carregar saco. Eu faço qualquer coisa, mas ninguém me dá um emprego. Aí ele falou assim, calma, rapaz, o que você faz? Eu sou pintor. Pintor de parede? Não, eu sou pintor artístico. Eu sou artista plástico. Ele falou, bom, aí complica um pouquinho mais. Não, mas eu faço qualquer serviço, eu estou fazendo qualquer coisa. Eu não estou só aceitando serviço de pintura artística, não. Se o senhor tiver qualquer coisa, eu faço. Ele falou assim, então o que você gosta de pintar? Eu gosto de pintar animais. Aí ele falou assim, né? Gosto de pintar animal, acabei de dar um chute no gato, mas tudo bem. Aí ele falou assim, você pintaria um gato preto para mim? Eu falei assim, mas um gato preto dá azar. Ele falou assim, não, há controvérsias. Eu quero um gato preto, mas eu quero um gato preto da sorte. Muito bem, gato preto da sorte. Mas como é que eu faço um gato preto da sorte? Não sei, você que é o artista, você que vai. Então ele fez aquele gato. E tem uma figa da sorte no pescoço lá. Aí, continua a historinha. O rapaz ficou muito feliz. Ele falou, quanto que você vai cobrar pela sua obra? Eu não posso cobrar nada do senhor. Eu estou vendo um senhor tão elegante, de terno. Parou, deu atenção para mim. Eu não posso cobrar nada do senhor. Ele, olha aí. Aí está o seu azar. Você não sabe aproveitar as oportunidades que aparecem na sua vida. Não é o gato preto. É você que não sabe aproveitar a oportunidade.
Aí ele falou, ah, mas eu tenho dificuldade para pôr o preço na minha obra. Não, peraí, pega aí pegou a caderneta, tirou a caderneta, que ele sempre usava uma caderneta. Aqui, quanto é que custaria o quadro para você fazer para mim? O que você precisa? Ah, eu tô sem nada, eu preciso de tela, eu preciso de pincel, eu preciso de... Ah, blá, blá, blá. Isso aqui deve ser assim, 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 assim. Ó, deu tanto de custo. Quanto que você vai cobrar da sua obra? Não sei. Não, ó, eu não conheço a sua obra, mas eu vou pensar aqui, um quadro lá que a minha mulher comprou um tempinho atrás, eu vou por aqui, tá? Deu lá, deu um valor lá, não sei precisar quanto. Muito bem. Ah, quando estiver pronto, aqui está o meu escritório, eu tenho um escritório aqui no centro de Santos, você leva o quadro lá para mim. Passar uma semana, a secretária ele está em reunião lá com umas pessoas no escritório, a secretária disse, Andrade, desculpa interromper, é que tem um rapaz insistindo aí, que é uma encomenda do senhor, ele está com um gato preto desse tamanho. Assim, ah, pode, manda ele entrar aqui, manda ele entrar. Aí o rapaz entrou, vira o quadro, né? O original está ali na minha sala, depois vocês veem o original, esse é uma cópia. E aí mostrou o quadro, ah, que interessante, eu gostei, é aquarela, sabe, aquele feito com água, né? Falou, entre as pessoas que ele estava conversando, tinha um produtor de café, e já perguntou para ele, você só pinta bicho? Não, eu pinto outras coisas também. Você faria um pé de café também para mim? Eu quero um pé de café tamanho natural. Muito bem, encomendou para ele. Como que eu entrego para o senhor? Ah, eu sou lá de Ribeirão Preto, porque era o Jeremias Lunardelli que estava lá conversando, né? Que é o que aparece depois como rei do café na música. Eram amigos, né? Eles tinham negócio juntos. E então estava lá, falou, ah, mas como que eu vou mandar para Ribeirão Preto para o senhor? Aí o vovô já falou, não, eu estou sempre com ele, você traz aqui no meu escritório, e eu, a hora que eu for para lá, eu vou sempre para lá, eu levo o seu pago. Ah, então quanto é que se cobra? O rapaz ia falar o mesmo preço do gato, né? Aí o meu avô aumentou um pouquinho, falou, ah, ele cobrou tanto de mim, faz o mesmo preço para ele. Aí o rapaz já ficou assim, porque o meu avô achou que o que eles tinham feito, ele merecia ganhar mais pela obra. Aí pegou, fez esse negócio. Quando ele foi levar o pé de café, estava lá um comprador de gado que tinha acabado de comprar um boi importado, indiano, perguntou, você faria um boi para mim? E assim foi, e ele acabou ficando conhecido entre os produtores, né, da época, os fazendeiros, tudo, e acabou fazendo o nome dele com o codinome Paulista e acabou fazendo a vida dele vivendo da arte dele mesmo, né? Então essa historinha eu acho que ilustra muito essa coisa da empatia que ele tinha, como ele achava que era interessante ele dar oportunidade para as pessoas crescerem, né? E eu fico muito feliz porque quando a gente está contando essa história aqui e tem alguém que já trabalhou com ele, que eventualmente está aqui ou sabe de uma história, que isso se confirma, essa empatia que ele tinha, que falava assim, que ele era uma pessoa muito dura. A primeira impressão era igual ao meu pai, dá a impressão que era muito sério, né? É assim, uma pessoa circunspecta, não era de ficar dando muita risada, nem muito amigoso assim, mas depois que ele tinha intimidade, ele era muito alegre, gostava de contar piada, gostava de piada em português, ele tinha português, né, na família, e ele adorava contar piada. Mas ele tinha isso de, apesar dele ser muito sério e muito exigente, tanto que ele formou equipes, pessoas maravilhosas que trabalharam para ele a vida inteira, que era um tiro certo, porque quando ele resolvia fazer um empreendimento, ele tinha confiança naquelas pessoas e entregava mesmo. Ele tinha uma forma de administrar as fazendas, por exemplo. Ele levava as pessoas, né, que geralmente que ele conhecia, a grande maioria eram parentes mesmo, ou parentes longe, ou pessoas que eram preparadas para aquela determinada função, e ele depositava ali toda a confiança.
Mas ele tinha um jeito de administrar que não deixava de ser uma estratégia muito legal. Ele sempre ia de uma fazenda para outra de avião. Então, às vezes, numa semana, ele viajava 3 fazendas, assim, ele visitava. E ele tinha um radioamador, ele mandava uma notícia: tô indo para a Fazenda Primavera. Descia na Fazenda Guanabara. Porque era uma forma dele estar vendo se as coisas estavam andando do jeito que ele tinha recomendado, para não ficar a pessoa assim, não, o patrão está chegando, e mudar tudo, e acabar dando a impressão de uma coisa que não era no dia a dia. Então era uma estratégia dele, eu acho bem inteligente, né? Bem interessante, porque todo mundo sabia. Isso, o Andrade falou que vai para a Primavera, mas ele pode estar chegando aqui daqui 1 hora, tipo assim, né? Então, ele falava que era a estratégia dele de administração. Mas, enfim, aí continuando, ele, então, acabou que com essa... Começaram a estocar o café lá e não deu outra. Demorou um tempo, começou a chegar navio do exterior procurando café. Quem tinha café estocado no Porto de Santos, né, era Moura, Andrade e Companhia. Porque antes a firma deles era Coletes, como é que era? Andrade, Moura, Coletes, negócio, aí Coletes saiu, ficou Andrade, Moura, Companhia. Não Companhia, Andrade, Moura Limitada. Depois que foi Moura, Andrade e CIA. Daí, depois ele mudou. Aí ficou ele e o Guilherme Moura. Vejam bem, da onde que surgiu o Moura, do nome do meu avô, né? Ele de nascimento não tinha Moura, né? Ele era Andrade, o pai dele era Teodoro de Andrade, né? E ele não tinha Moura. Aí, quando ele tinha essa sociedade, quando eles fizeram essa venda, começaram a vender esses grandes lotes de café que eles começaram a vender, juntando com exportação de outros grãos e tudo, ficaram ricos. Ele e o Guilherme Moura estavam ricos, milionários, vamos dizer assim. E aí ele ia concretizar o segundo sonho dele, que era comprar um avião. A primeira coisa que ele fez quando ele ganhou, ficou rico, ele falou, agora eu sou rico, eu posso ter um avião. Ele, antes de pensar em comprar terra, ele comprou um avião. Aí, quando ele fosse para Santos, ele se matriculou na escola de aviação em Santos. E em Santos ele conheceu um colega que era bem mais novo do que ele, estava começando também gostava muito de aviação, que era o Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand foi um grande jornalista, era dono dos Diários Associados, foi quem abriu a televisão no Brasil, né? Implantou a TV no Brasil, e era um homem muito culto, de família muito abastada, falava 5 línguas, se eu não me engano, ou mais talvez, o Assis Chateaubriand, e eles tinham uma amizade ali por conta do avião. E ele chegou e falou, Chateaubriand, você topa ir comigo para os Estados Unidos? Eu quero comprar um avião, porque aqui no Brasil não existia aviação civil, existia só aviação comercial. Ele falou, então eu queria um avião pequeno, de 2 lugares, e eu ouvi falar que tem uma fábrica muito boa nos Estados Unidos, confiável, tudo, chama Stinson. E eu queria ir buscar esse avião lá, você vai comigo? Ah, eu vou, é também aventureiro pra caramba. Foram, chegaram lá, então negociaram o avião, aí o cara que vendeu, o dono da fábrica, falou assim, nossa, vocês vieram lá do outro lado do mundo, né, para comprar um avião aqui, não tem comércio de avião? Não, lá não tem aviação civil, só aviação comercial. Olha, me interessaria ter um representante lá, mas eu não tenho como, não conheço ninguém. Não conhecia, agora me conhece. Aí ele pegou a representação da Stinson no Brasil. Aí ele comprava o avião desmontado, botava o avião no navio, né? E ele vinha para o Brasil, já vendia antecipado os aviões, né? Do fazendeiro, industrial e tal. E aí ele chegava lá, ó, tem a encomenda de tantos aviões. Desmontado, ia de navio.
Aí ele montou, lá em São Paulo, no Campo de Marte, ele montou uma montadora de avião. Aí ele contratou, aí por conta disso, meu pai acabou virando um excelente mecânico, porque o meu pai teve dificuldade para frequentar a escola tradicional. Ele falava que ele sabia mais que os professores. Ele era criança, mas ele deu um trabalho para estudar. Aí ele começou a trabalhar muito cedo. O vovô pôs ele para aprender lá na montadora. E por conta disso, depois ele acabou estudando, mas nunca formou, não era engenheiro, nada. Ele era autodidata, assim, e tinha prática, né? E depois se transformou num grande leitor, uma pessoa muito culta, meu pai, porque aí ele lia tudo que via pela frente. E aí nessa época ele foi trabalhar com o vovô lá no Campo de Marte, montando avião com o pessoal que ele trouxe de fora, trouxe uns estrangeiros, tudo, para fazer essas montagens de avião e vendia. Aí por conta disso tem uma história interessante. Ele foi visitar um amigo, desceu lá de avião, o amigo tinha um campo de aviação, mas não tinha avião. Aí desceu, uma festa, uma coisa, e falou: fulano, você tem condição de comprar um avião? Eu estou vendendo avião, compra um avião de mim, facilita muito, você fica aí andando de trem, essas estradas, tudo fica 3 dias atolado no barro, compra um avião, seja moderno. Aí eu falei assim: não, eu não quero aprender a pilotar que nem você. Se você aparecer aqui com um piloto, eu compro o teu avião. Aí meu avô saiu, tá bom. Chegou na casa dele e falou para minha avó: Zizi, cadê o Mário? O Mário era o motorista da minha avó, um japonês. Disse: acho que o Mário tá lá, almoçando, lá na cozinha. Chegou lá: Mário, você quer ser piloto de aviação? Disse: eu sou Andrade. Eu sou motorista, mas eu nunca pensei, eu tenho até medo de avião. Não, vamos fazer um teste. Acaba de almoçar aí, você vai descer para Santos comigo, eu vou te levar lá na escola de aviação e aí eu vou pagar um curso. Se você tiver jeito, vamos fazer um teste. Se você levar jeito para coisa, eu te pago, você vira piloto. Muito melhor, você vai ganhar melhor. Vovó disse que ficou louca da vida, que ela adorava o motorista. Você tomou meu motorista. Aí, eu sei que foi, acabou que deu certo o cara. Ficou 3 anos viajando com ele, tudo, para pegar bastante tarimba, né? E depois disso ele desceu na fazenda do amigo e falou assim: agora você me paga o avião aqui. Estou aqui com o avião e com o motorista. Acabou que o piloto... E acabou que o piloto casou com uma funcionária do patrão lá e ficou, disse que a vida inteira trabalhando só com esse patrão de piloto lá. Então era assim, ele dava na louca dele assim, ele viu uma oportunidade e é agora que eu vou fazer um bom negócio, né? Então, articulava muito. Bom, daí ele falou: bom, agora eu já tenho um avião, e agora eu vou concretizar o meu sonho, que é ser fazendeiro. Aí o Guilherme Moura, que era o sócio, falou para ele: Antônio, aqui a gente se separa na nossa sociedade, porque eu não sou aventureiro igual a você, e eu casei com uma escritora, ele tinha casado há pouco tempo, e ela quer que eu invista agora esse dinheiro, que eu tô rico, em editora, numa editora de livros. Então você segue o seu caminho aí de aventura e eu vou ficar aqui por São Paulo mesmo. Então Guilherme Moura separaram a sociedade por um tempo ainda. Durante uma época ainda eu não sei, isso aí eu até preciso verificar do cartório, essas coisas que tem. É que eu não sou muito minucioso, não tenho muita paciência para ir atrás dessas coisas. Mas é tudo coisa que dá para comprovar exatamente qual foi o ano que eles separaram a sociedade, e ele adotou o nome de Moura, porque daí o Guilherme Moura falou: Antônio, você vai continuar com o mesmo tipo de negócio que nós temos, a firma, que era Andrade Moura, venda de cereais e compra de gado, eles já estavam negociando com gado e tudo. Você não quer comprar a razão social da firma, que era Moura e Andrade, né?
Moura Andrade. Aí você fica com a razão social. Ele falou, eu quero mais, eu quero a razão social, mas eu queria adotar o seu nome no meu, como uma homenagem assim, e também porque eu acredito que a nossa sociedade sempre deu muita sorte, um trouxe muita sorte um para o outro. E ele falava, o seu nome sempre deu muita sorte para mim, então não gostaria de dispensar, eu gostaria de adotar o nome. Aí ele fez, o meu primo, esse primo que está vivo ainda, o Nelson, ele tem as 2 certidões, ele me mandou pelo celular, e o meu neto foi mexer no meu celular e eu perdi. Agora vou ter que pedir de novo para ele tirar uma cópia mesmo, a certidão dele, né, de nascimento, que ele tem o nome da família, e depois quando ele se tornou Antônio Joaquim de Moura Andrade. Aí ele adotou o Moura, né? Por isso que ele tem o Moura. E os filhos todos, quando ele foi registrar os filhos, todos são Soares Andrade. Só o meu tio Auro, que adotou Moura Andrade, quando foi sair para a política, porque era um nome já representativo. O vovô nunca se meteu com política, não gostava de política, e foi contra o filho entrar na política. O meu tio era advogado e tinha o dom da palavra, né? Como todo advogado, fala bem, mas especialmente ele foi conhecido porque ele falava muito bem e tudo. E ele tinha esse ideal de querer fazer alguma coisa pelo país e tal. Aí o meu avô falou, olha, eu não vou investir nem um tostão na sua campanha. Você que convence as pessoas do seu ideal, das coisas que você quer fazer pelo país, porque eu tô fora dessa, eu não concordo, não quero ter rabo preso com ninguém e tal. E assim foi feito. E o meu tio Aldo foi bem sucedido na carreira dele e acabou sendo senador, né? Depois foi senador, depois ele foi... Aí na época do governo militar ele foi deportado porque mandaram ele para ser embaixador na Espanha. Na verdade mandaram ele embora do país porque a primeira ideia era que os militares iam ficar 2 anos só no governo e depois os militares grudaram no governo, quiseram sair e o meu tio começou ser um empecilho ali, acho que começou a falar, não sei. Aí mandaram ele para ser embaixador na Espanha, aí depois ele voltou, depois quando ele voltou da Espanha, ele já estava com mais idade, também não quis mais mexer com política, estava com probleminha de saúde já. Aí deixou para lá. Mas ele foi o único que ficou, Antônio, Auro Soares de Moura Andrade. Não tirou o Soares, foi Moura Andrade. E depois, uma tia minha, casada com o filho mais velho, que também era o Eurico, que era Soares Andrade, ela, quando foi registrar os filhos, ela registrou Moura Andrade. Que a minha tia Maria, que não gostava de ser chamada de Maria, ela gostava de ser chamada de Mara, que ela achava que Maria era um nome muito comum. Ela era uma granfina, tinha bom coração, Deus a tem. Ela tinha bom coração, mas ela era bobona. Então ela casou com o meu tio, e aí assim, som da família Moura Andrade, aquelas coisas bobas que não tem nada a ver. E aí os filhos ela registrou como Moura Andrade. Então, agora tem esse meu tio, meu primo, né, é o Nelson, ele é Nelson Moura Andrade, e toda a descendência dele é Moura Andrade. E os outros ficaram todos Soares Andrade, ou Andrade só, né? Os que depois nas descendências que vieram para cá ficaram Andrade mesmo, né? Então, assim, só para vocês saberem esses detalhes, assim, dos nomes das coisas da família. E aí, ele, ficou rico, ele começou a comprar terra, falou, eu vou usar meu dinheiro, o governo do estado estava anunciando a preço muito barato os títulos de terra na região noroeste. E o governo do estado já estava começando a abrir a estrada de ferro. Mas ela vinha aqui por trás e passava por Pereira Barreto, na divisa, que na época não era Pereira Barreto, chamava Luçambira, era na divisa de Luçambira com as terras de Moura Andrade. Quando eles estavam tentando construir a estrada,
O meu avô acudia muito o pessoal que estava trabalhando, porque morria muita gente de malária, ou ficava ruim, ele punha no avião, levava para São Paulo, outra hora era picada de cobra, outra hora era onça, porque diz que aqui tinha onça pra caramba. E aí ele começou tomou conhecimento dessa dificuldade deles, porque quando eles iam implantar os dormentes, como era uma região de pântano ali, essa beirada aí de Luçanvira, o dormente afundava. E ele foi para São Paulo e falou com Mário Lutz, chamava o engenheiro que era responsável. Ele falou: ó, vocês estão dando um murro em ponta de faca, vocês querem pôr uma... Como que vai passar um trem no lugar? Vocês vão ter que fazer um aterro tão gigantesco, não vale a pena. Eu ofereço as minhas terras altas da minha fazenda, aí ele já tinha comprado as terras aqui, a parte alta da fazenda para vocês passarem a estrada. Então ele fez a doação de toda a parte onde a linha do trem passou, e o trem, essa que até hoje, né, de Araçatuba para Três Lagoas, porque antes passava para Três Lagoas por balsa, né? Então acabou que foi feita essa mudança, né? E aí dizem, né, aqui a Fazenda Macaé, aí a gente já chamava Macaé, a Fazenda Macaé aqui fazia parte da Fazenda Guanabara. Quando eles foram fazer essa transação, lá diz que um superior lá do coisa falou que só assinava se ele recebesse um tanto de terra. E o meu avô doou. Durante muito tempo a Fazenda Macaé foi desse cara, não sei, uma pessoa lá que recebeu isso aí, para ele poder assinar, para poder a estrada de trem mudar, né, de local, porque estava numa coisa e ia mudar para lá. Aí disse que começou a botar empecilho, meu avô falou: não tem problema, eu dou um pedaço aqui, que é onde a Fazenda Macaé, que agora faz muitos anos está na mão da família Bernardes, que eles são de Araçatuba, aí ainda é da Bernardes ali. Mas essas coisas, né, que acontecem, que a gente sabe. Mas enfim, aí o meu avô começou a abrir a Fazenda Guanabara. Aí que entra o nosso querido tio Francisco Teodoro de Andrade, que assim que ele decidiu que ele ia comprar terra, ele já chegou pro tio e falou: tio, o meu sonho de criança eu vou realizar, e eu quero o senhor junto comigo. Então, eles já começaram a planejar, que ele via, o tio ia abrir a picada, vinha de carro de boi, foram a Araçatuba, disse que compraram carro de boi, uns burros e tal, e contrataram mais 5 homens, e eles vieram abrindo picada e deram bem aqui no córrego do burrinho, né? Bem aqui embaixo assim. Ele veio com a ordem assim: você procura as terras altas para abrir uma clareira, e eu vou chegar com o pessoal para poder tomar posse das terras, com agrimensor, topógrafo, fazer análise de terras, tudo. Porque ele era muito assim, apesar dele não ter estudado, ele nunca fez curso superior, ele fez só o curso primário, né? Aí só que ele tinha uma cabeça, ele sabia da importância de se cercar de pessoas que entendessem mais que ele. Então ele tinha um staff de profissionais excelente. Quando ele veio para cá, ele falou: ó, vou tomar posse da terra, eu já vou com tudo, já chegou aqui 5 aviões pequenos, né, desceram nesse campo de aviação, e aí depois ele mandou construir esse hangar onde, quando ele vinha para cá, o avião dele ficava ali. Aí depois vocês vão ver o primeiro avião que ele comprou, né? Aí ele falou: bom, vamos arregaçar as mangas, né, tio Chiquinho? E com o quê, né? Porque era no pós-guerra, então, é década de 20 isso. No pós-guerra não tinha combustível, estava faltando combustível no mundo inteiro, tinha acabado de acabar a guerra.
E eles precisavam de mão de obra pesada, né? Gente, machadeiro e tal. O Nordeste estava passando por uma seca muito rigorosa. O que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos, comprou um avião do pós-guerra, um avião grande que cabia, parece que 40 pessoas, se mandou, contratou dois, um suíço e um alemão que tinham participado da guerra, e para piloto dele, porque o vovô pilotava avião pequeno, mas avião grande não. Aí contratou esses dois e foram para o Nordeste, porque ele tinha lido que o Nordeste estava sofrendo essa seca. Então diz que ele sobrevoava as cidades assim, aonde ele via um campo que dava para descer com o avião grande, ele descia, tirava uma mesinha, uma prancheta, mandava chamar o prefeito da cidade e falava, ó, eu sou empresário, fazendeiro, lá do estado de São Paulo, eu estou contratando pessoas para abrir a minha fazenda. Só que eu só posso levar homens, né? Eu vou dar condições deles ficarem lá, e condição de trabalho, vou pagar um salário, e só que não pode ir a família, só podem ir os homens, né? Porque é no meio de uma mata. Olha a coragem desse povo vir, com a cara e coragem, né, para abrir. E assim ele começou, trazia de avião, diz que tanta viagem para lá, para cá, ele chegou a trazer uns 500 homens. E aí imagine, o tio Chiquinho administrava essa homaiada toda. Esse homem era firme, não? Porque você já pensou, um monte de homem, 200 homens, sei lá, 300 trabalhando, porque foram 500, né, entre uns vinham, não acostumavam, eu ia de volta na outra viagem. E imagine o que não era, no meio de uma floresta, vocês vão ver as fotografias, as árvores assim, precisava de 4 homens, 5 homens de mão dada para dar a volta numa árvore. Tudo mata fechada, porque aqui é a região de Mata Atlântica mesmo, né? E onça pra caramba, doença, tudo. E esses homens enfrentaram tudo no braço mesmo, cortava a árvore com aqueles traçadores, né, manuais assim. Eu tenho um traçador lá dessa época que depois a gente quer transformar aquele hangar lá numa outra mostra assim de coisas de museu mesmo, né, com coisas antigas assim. E imagine, eu fico imaginando, eu falo, nossa, que coragem. E hoje em dia, né, você pede para uma pessoa carpir um pedacinho, e aí ele acha difícil, né? Pegar uma enxada e fazer uma carpição. E aqueles homens vieram, deixaram as famílias. Aí o que aconteceu? Tinha um contrato. Era um contrato, praticamente um contrato de gaveta, né? Que era feito naquela época, tudo onde a palavra valia mais do que a assinatura, né? E mesmo os homens, a maioria também não sabia assinar, né? Então, eles fizeram um combinado de que assim que a fazenda estivesse formada, já pronta para colocar o gado, tudo, produzindo, aqueles homens que vieram para abrir a mata, eles seriam levados de volta para sua terra. E ficariam na fazenda aqueles que iam tocar a fazenda, tratorista, peão, né, enfim. Que tivesse função dentro da fazenda. Só que quando chegou, terminaram, fizeram uma reunião aonde iam determinar quem ia ficar e quem ia voltar. Aí eles cruzaram o braço e falaram, ninguém quer sair daqui. Aqui a terra é muito boa, é muito promissora, nós não queremos ir embora. Ele falou, mas eu não tenho emprego para todos vocês, eu não tem jeito de todo mundo continuar trabalhando na fazenda. E ele estava com isso aí na cabeça, como que eu vou resolver isso? Não, mas o senhor se vira, porque daqui ninguém vai sair. Aí nós queremos que o senhor busque as nossas famílias. Aí diz que meu avô ficou, meu Deus, problema sério. E diz que nessa semana ele tinha combinado com o tio Chiquinho, meu pai tinha 17 anos, meu pai contou essa história. Eles tinha uma picada, exatamente onde é essa estrada, que era uma picada assim no meio da mata. Eles foram para, o tio Chiquinho falou, Antônio, eu quero que você vai ver
a picada que eu fiz na divisa, que seria da fazenda, né, que hoje seria o município de Andradina, com Castilho. Um pedaço da fazenda de Morandrade chegava até Castilho. Tanto que tinha um porto ali que fazia parte da fazenda que era de Morandrade. Aí eles estavam abrindo a fazenda, tudo mal. Aí o tio Chiquinho falou, eu quero pegar o cavalo, e foram para ir nessa tal dessa picada, para ver se estava certo, com o agrimensor, naquela época, imagina, não tinha nada de satélite, né? Olha que coisa. Para ver as divisas, se estava certo e tal, né? E diz que quando eles chegaram aonde quem é aqui de Andradina, onde a estação rodoviária de Andradina, é o ponto mais alto ali da cidade, né? Era mata e tinha um acampamento ali dos engenheiros da estrada INOB, que estavam justamente demarcando, já colocando trilho e tudo, e tinha uma plaquinha assim, escrito com carvão, numa árvore, escrito Andrada. Aí ele falou assim, que interessante, o que é isso aqui? Não, é que a gente tem que nominar cada acampamento, que nós temos vários acampamentos com o pessoal trabalhando. Aqui, como nós estamos dentro de terra de Andrade, nós pusemos o nome do acampamento de Andrada. Aí ele falou assim, em Minas Gerais tem uma cidade chamada Andradas. Aí o engenheiro falou assim, então não vai ficar muito parecido, vamos mudar isso aqui. O que vocês acham? Vamos pôr Andradina, então? O acampamento fica com o nome de Andradina. Tudo bem pro senhor? Não, para mim está tranquilo. Aí falou assim, se um dia o senhor resolver fazer uma cidade, o senhor coloca o nome de Andradina, sugestão. Ele ficou assim, mas primeiro eu tenho que formar minha fazenda e tal, né? Não estava nos planos dele fundar uma cidade. Aí quando ele veio de volta a cavalo, meu pai falou, papai tá doente, o gato tá indo? Ele falou, será que tá assim? Ou ele vai voltar? Bom, aí trocaram o nome para Andradina. Meu pai disse que ele voltara a cavalo e disse que o meu avô veio quieto, que não era normal no meu avô, porque o meu avô era muito conversador. Eu falei assim, acho que o papai não tá bem, né? Aí quando ele chegou na fazenda Guanabara, ele tinha rádio amador já naquela época, porque quando ele trouxe o avião, que ele comprou o avião, ele já trouxe a tecnologia do rádio amador, então ele é conhecido como precursor do rádio amadorismo no Brasil e também da aviação civil no Brasil, porque não existia aviação civil, ele que trouxe os primeiros, depois vieram firmas e tudo, né? Isso não tem registrado, que foi uma coisa que foi acontecendo, né? Nunca. Agora, o radioamadorismo no Brasil, eu sei que ele é reconhecido assim, sistematicamente, porque quando fez 100 anos de radioamadorismo no Brasil, eles fizeram até uma flâmula com a fotografia do meu avô, dizendo que ele que implantou o radioamadorismo no Brasil. Mas, enfim, aí ele pegou o radioamador, falou para o escritório de São Paulo, falou assim, olha pessoal, é o seguinte, contrata para mim aí um engenheiro urbano, uma coisa, porque eu resolvi fazer uma cidade. Eu não preciso de uma fazenda tão grande, eu estou com um problema sério que meus funcionários não querem ir embora, eu vou lotear a terra aqui e vou botar esse povo tudo morando aqui, eu busco as famílias e eles vão ser os primeiros compradores. Aí disse que o gerente dele falou assim, ô Andrade, só você está esquecendo de uma coisa, você que pagava o salário dele, agora você está dispensando ele, como é que eles vão te pagar as terras? Calma, vamos abrir uma casa bancária Morandrade, que é uma financiadora. Eu vou abrir uma financiadora, a pessoa eu vou repartir os lotes, a pessoa quer comprar, eu não vou dar de presente nada para ninguém. Porque ele falava assim, que quando você dá coisa de presente para os outros, você tira a dignidade e tira a oportunidade dele crescer por si só, né? Ele falou, não é digno, né? É como uma esmola, a pessoa não vai valorizar também. Eu vou vender cada lote que eu lotear, né?
E só que aí eu vou financiar, então ele tinha essa financiadora, ele emprestava o dinheiro. Aí o cara plantava, o que você vai plantar? Vou plantar amendoim. Ah, quantos anos você precisa para você estar colhendo esse amendoim, estar sustentando a sua família e tudo? Quando você começar a comercializar isso, você vai começar a pagar. Quando eu me casei, já fazia 16 anos que meu avô tinha morrido, ainda tinha gente pagando terra, teve gente que ficou 30 anos pagando terra, com carnezinho, e acho que se houve 5 casos, nesses casos todos, de pessoas que não cumpriram, existia um contrato, né, que dizia que a terra jamais seria tomada, por exemplo, se desse uma geada, ele perdia a produção dele. A financiadora refinanciava sem cobrar juros ou a juros muito insignificantes que dava para a pessoa pagar. Não é igual hoje em dia que você vai fazer um financiamento, depois você tem que vender o bem para pagar o banco, né? E aí o sistema era esse. E na cláusula tinha até assim, se uma pessoa da família ficou doente, um câncer, impossibilitou a pessoa de pagar o financiamento dele, também a única coisa que não podia era a pessoa não morar no lote, ele tinha que morar com a família, produzir, e ele não podia repassar enquanto ele não tivesse terminado de pagar todo o lote. Isso era uma cláusula obrigatória. Houve casos pouquíssimos e nesse caso a terra retornaria, era invalidado. Não cumpriu a cláusula, perdeu, né? Então eram esses casos. Mas foram muito poucos casos que ocorreram isso. E assim ele formou a cidade. Então, aí o que ele fez? A parentada toda lá, de Brotas, de Taiúva, de não sei, muita gente que começou aqui em Andradina, parente, amigo, tudo, veio nessa época. E a maioria veio de trem, né? Porque daí já estava funcionando o trem e tudo, né? E aí, quando o tio Chiquinho chegou aqui, fez o ranchinho lá embaixo e foi, depois escolheu, o vovô falou, Chiquinho, escolhe um lugar aí para você fazer uma casa para você morar com a sua família. E aqui era um retiro da fazenda Guanabara. A Guanabara era muita extensão e você mora no retiro. E assim foi feito. O Chiquinho morou aqui durante muitos anos, criou os filhos e tudo. Depois, o tio Chiquinho, quando chegou numa certa idade, quis voltar para Brotas. O meu avô doou essa aqui, que daí era o sítio, né, onde o tio Chiquinho morava, ele doou para o tio Chiquinho. Aí quando o tio Chiquinho resolveu mudar para Brotas, falou assim, Antônio, eu não quero parecer ingrato, mas eu queria vender a fazendinha, a São Francisco, porque eu quero chegar em Brotas com uma grana maior para eu comprar um negócio lá. E então eu posso vender, você vai ficar ofendido? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, tio, eu compro de volta. Aí ele comprou de volta. Aí que passou a ser Fazenda São Francisco, porque antes era um retiro, né? Era o retiro da São Francisco. Aí comprou de volta, aí passou, veio para frente de novo. Aí o meu pai gostava muito daqui, porque como meu pai era gerente do frigorífico Mourã, aí ele tinha uma criação de porcos, tudo, que funcionava aqui. Na época que ainda era logo depois que o tio Chiquinho saiu. Aí tinha um administrador, até que eu conheci, seu Juca, e aí tinha esse administrador aí, e depois, na hora que foi fazer a partilha, que o vovô faleceu, aí ficou pro meu pai e agora ficou para mim, né? Essa que você falou que podia... Sim. Nessa ocasião, é um pouquinho que eu só estou passando aqui o Leonardo aqui, o homem. Tá. Quando ele vendeu aqui, né, o padrinho vendeu aqui para ir para Brotas, acho que foi nessa ocasião que
eu não sei certo o período, né? A mamãe contava e os tios também contavam. Eu não sei, eu acho, deduzo que seja nessa época. Talvez até a Edna saiba mais coisa, ou a Vera. Porque eu sei que o tio Não, pois é. Aí, mas isso é o começo, né? Aí quando ele foi para Brotas, que ele vendeu a terra, né? Ele tinha ganho, aqui era dele. Aí ele vendeu para pegar o dinheiro para ir para Brotas. Aí foi que ele pediu que uma parte, eu acho que foi nessa época, ou foi antes, eu não sei, que pegasse perto da Lagoinha para os filhos, porque era um local que tinha água lá também, perto, tá? Então por isso que foi o vovô, foi o tio Zé Dias, foram alguns para lá, eu não sei todos que foram para lá, tá? Mas por isso que quem fez ontem, quem foi a Paranápolis ontem por dentro, passou em frente da onde o vovô morava, né? Que é um pouco antes da Lagoinha do lado esquerdo, um lugar que tem um barranco alto, né? Quem não quiser passar lá agora, já dá pra saber o que é. Então, eu acho que foi nessa época que ele voltou pra lá, que daí o vovô foi pra lá e os outros filhos, que daí dividiu, né? Foi tio Joaquim para um lado, foi tio Zé Dia para o outro, né? Que tinha a Laura. E o vovô foi para lá. Mas ele foi para lá, mas ele deixou os filhos com um pedaço de terra. Então esse negócio da data, porque é o seguinte, eu achei uma fotografia do tio Chiquinho, que vocês vão ver lá, que estava escrito atrás assim, tio Chiquinho, 35 anos, 1928, né? Então, eu falei, bom, então, 1928, com 35 anos, o tio Chiquinho estava aqui nessa fazenda. Então, como eu fui relaxa, né? Porque isso eu tinha que ter ido lá verificar no cartório, porque tudo isso está em cartório, está em papel, tem papel, documento, mesmo Amor Andrade, tem um monte de documento. Mas aí eu pus, eu estava falando que então o tio Chiquinho tinha construído a casa, que eu deduzia que tinha sido nessa época de 28. Mas não é, que é preciosa essa informação, que o pai de você, né, nasceu aqui em 22, seu pai. Nasceu em 22. Quer dizer que em 22 já tinha a casa, né? Então nós vamos fazer essa correção daqui para frente, eu já vou fazer. E vou me aprofundar nisso, porque como tem documento, esse moço do cartório falou, dona Estela, eu achei tanto documento antigo, tudo que comprova, tudo isso com data e tal. Como a gente conta a história é importante, né? Ter essas coisas. E ele ficou de me arrumar. Eu vou dar um cutucão nele de novo, porque eu também sou dispersiva, já fui para outro lado e eu vou cutucar ele para ver se ele me traz isso. Para a gente complementar essas informações, né? E aí eu queria, assim, que vocês também compartilhassem algumas coisas que vocês também sabem, que ouviram contar, e tudo para a gente ir fechando, né, esse relato. E aí foi assim, quando aí começaram, né, vender os lotes, aí a fazenda formou, a fazenda tudo, aí que ele começou a ganhar fama, de ser na América do Sul, o maior produtor de gado da América do Sul, na época porque diz que chegou a ter 150 mil cabeças em regime de pasto, que hoje em dia você fala assim, muitas cabeças, tantas cabeças, em confinamento não é tão difícil de juntar, mas precisava muita extensão de terra para você ter 150. Depois ele começou a comprar outras fazendas, e aí ele comprou uma fazenda em Mato Grosso, daí já eram mais terras, né, que ele comprou de outras pessoas, também foi juntando, e em Nova Andradina 33 mil alqueires, e aí ele usou a mesma receita daqui. Primeiro ele formou a fazenda, e depois, como ele já tinha sido uma experiência para ele muito gratificante,
Aí ele já planejou, tanto que a cidade de Nova Andradina é toda planejadinha, né? As ruas são mais largas. Andradina, a ideia era que a Andradina crescesse da linha para cima. E depois ela cresceu da linha para baixo e depois ela subiu, né? Então, não tinha muito planejamento. Porque acho que as pessoas até escolhiam os lotes. Era, né? Tava vendendo, era tudo, não era de ninguém, então... Agora Nova Andradina já é bem mais planejada a cidade, né? E aí, entre Andradina e Nova Andradina, junto com o irmão dele, Otávio, ele fundou Águas de São Pedro. Alguém conhece Águas de São Pedro? Águas de São Pedro é pertinho ali de Piracicaba, né? É interessante a história de Águas de São Pedro. Ele estava comprando fazenda para todo lado, e ele era bom negociante, e o irmão dele falou assim, ô Antônio, tem umas terras sendo vendidas aqui perto de Piracicaba. Tá muito barato. Eu acho que vale a pena você ir lá ver. Bom, lá foram os dois, chegaram com os vendedores e tal. Mas assim que meu avô chegou e viu a terra, falou, nossa, mas isso aqui eu pensei que fosse uma terra mais tipo a terra de Piracicaba. É maravilhosa. Aqui só tem areia e pedra. Areia e pedra, ele não queria. Aí ele falou, eu quero uma fazenda que produza, que eu possa plantar e tudo, né? Não me interessa. Aí ele estava a cavalo, tudo, aí para não ser desagradável com o cara que estava vendendo, não, vamos conhecer mais um pouco. E nisso eles pararam perto de um córrego para os cavalos beberem água. E o cavalo refugou a água assim. No primeiro momento eles pensaram que tinha sido uma cobra, tinha assustado o cavalo. Aí eles viram que não, que o cavalo sentia o cheiro da água e refugava. Aí o irmão, o Otávio, desceu e falou, deixa eu ver, sentiu, disse que um cheiro ruim, meio de enxofre. Ele falou assim, nossa Antônio, essa água aqui, ela deve ter alguma propriedade diferente. Vamos, joga água no seu cantil, vamos botar água aqui, eu vou mandar analisar lá no Adolfo naquela época, né? Aí, acho que existe até hoje. Aí mandou analisar, descobriu que era água medicinal, né? Aí ele falou, caramba, então me interessa. Aí ele comprou as terras e no fim acabaram descobrindo acho que 14 ou 17 fontes novas. E aí o que ele falou, mas agora você vai se meter a mexer com isso também? Você não sabe nada disso? Não, eu não sei, mas eu contrato gente, vamos montar aqui um pequeno ambulatório, porque na região tinha muita doença, aquela ferida aberta, sabe uma erisipela e fogo selvagem? E ele falou assim, aí descobriu que essa água, especialmente desse poço, servia para isso, para curar isso. E ele falou, eu já estou rico, Deus já foi tão bom comigo, chegou na hora de eu começar a devolver o que eu recebi. Eu vou montar um pequeno ambulatório e com médicos conhecidos da família, meu tio Favito, que era o pai do Nando, né? Tinha os médicos da família, vão atender, para atender essas pessoas que não podem pagar o tratamento. A gente faz um tipo de uma coisa, naquela época, imagina, nem precisava de autorização, sei lá, era um negócio assim, bem improvisado. Mas começou a aparecer muita gente querendo se tratar, porque o negócio dava resultado. Aí começou a aumentar, os médicos, os parentes lá, começaram a falar, ô Antônio, não dá mais, filho, nós não estamos dando conta de atender, eu não estou podendo atender a minha clientela, porque eu vim aqui e ficava umas 2 horas, agora estou tendo que ficar 4. Não vai ter jeito. Ou você vai contratar outros, ou você abre um hospital, o que você vai fazer? Aí ele resolveu abrir aí fizeram propaganda, contratou vários profissionais da área, descobriram essas outras, aí ele começou a vender para quem quisesse investir e virou termas, né? Termas de Águas de São Pedro, né? Aí ele construiu. Aí como surgiu o hotel?
Aí ele falou assim, bom, eu não tenho jeito para lidar com o hospital, com essas coisas, não dá jeito. Nós precisamos de dinheiro para manter esse negócio. Então, naquela época era permitido cassino. Ele falou, eu vou construir então um hotel cassino, 5 estrelas, e nós vamos começar a trazer. Ele tinha um bom relacionamento, falou que ele era amigo pessoal do Rockefeller. Eles fizeram propaganda nos Estados Unidos e tudo, e diz que aquele pessoal que gostava de jogar vinha para a Água de São Pedro, ficava no hotel 5 estrelas, top do mundo, e ficava jogando ali. O pessoal vinha de avião, descia ali e ficava jogando. E só que daí quando fechou o jogo no Brasil, entrou em decadência o hotel, porque não tinha a sociedade brasileira, vamos dizer assim, não dava para manter, era um hotel muito caro e tal. Aí entrou em decadência. Aí eles fizeram um acordo com o Senar, que é do estado de São Paulo, né? Do Senar usar o hotel como hotel, escola de hotelaria e restaurante, né? E até hoje funciona universidade de gastronomia. Aí depois que o meu tio Otávio faleceu, eles negociaram, o governo do estado comprou, agora é do governo do estado, lá, o hotel, grande hotel. Aquele bosque que tem lá em volta, eu tenho um filme de como foi feito, porque aquilo lá era um verdadeiro deserto. Você sabe que eles cavavam assim, 4 por 4 por 4 de fundura, traziam caminhões de terra boa de Piracicaba, enchia assim e plantava a árvore ali. Ele formou um bosque que durante uma época foi considerado o bosque com maior quantidade de espécies nativas e estrangeiras na América do Sul. Aquele bosque em volta do... Ali era um deserto, só tem a fotografia do hotel, o hotel sem nada em volta. Aí depois, eu quero ver, é um filme que eu tenho, que é aquele de bobina. Eu nem sei se esse troço ainda funciona, tem que mandar ver se está funcionando. E eu cheguei a assistir esse filme, é sensacional. E saiu numa reportagem do Globo Rural, parece. Passaram isso aí, né? Há anos atrás, faz muito tempo. Mas muito interessante a forma que foi feito. E aí o meu tio Otávio, que era o irmão mais novo, falou, Antônio, agora você continua aí com as suas andanças, porque eu vou ficar aqui por São Pedro. O tio Otávio era apaixonado por São Pedro até morrer, tudo, morou em Água de São Pedro e tudo. Formou família e tudo lá. E o vovô continuou, tripulando aí comprou, chegou a ter 14 fazendas, todas as fazendas eram autossuficientes, ele era muito cuidadoso com a questão assim de proporcionar para os funcionários condições de ficarem nas fazendas, porque as fazendas todas eram longe das cidades. Então ele montava as escolas muito bem montadas, ele dava muita importância, tanto que ele que ia nas prefeituras do município para escolher a professora que ia dar aula na fazenda dele, que não podia ser qualquer um. Tinha que ser uma professora muito dedicada, muito interessada, porque ele valorizava, que ele demorou para estudar, ele valorizava essa primeira infância, vamos dizer, né? O primário ele achava assim que era essencial, e realmente com essa base, que foi o que ele teve, né? E foi longe, né? E então as escolas das fazendas eram famosas pela excelência. Às vezes alguns proprietários que tinham fazendas em torno não queriam mandar os filhos para a cidade para estudar, queriam mandar para as fazendas estudar, porque sabia que tinha. E ele ia quando ele ia na fazenda e as crianças estavam em aula, ele ia lá, pedia para ver o boletim. Ele gostava muito de criança e do jovem, assim, ele estimulava muito o jovem. Era interessante esse aspecto dele. E assim ele foi montando as fazendas, e até que, quando chegou na década de 50, aqui a Fazenda Guanabara já tinha uma quantidade grande de gado já
para matar e eles levavam por estrada para Lins, que era o Caiova, se eu não me engano, que era em Lins, um dos antigos aí. E só que daí o gado sofria muito na estrada. Ele falou: para que esse sofrimento, né? Eu vou fazer um frigorífico. Daí ele montou o frigorífico. Foi quando meu pai veio para cá na década de 50. Eu nasci em 50, mas eu não nasci aqui. Eu vim para cá com 6 anos. E a minha irmã veio um pouquinho depois, que ainda ficou terminando um estudo lá em São Paulo. Aí veio um pouquinho depois. E o papai ficou de gerente aqui até depois que o vovô faleceu. E que os tios, na verdade não foram os tios, os sobrinhos, né? Não, meu tio era vivo já. Resolveram vender o frigorífico. Aí o meu pai foi para tomar conta da navegação fluvial Moura Andrade. Porque daí ele fez o gado dele, matava aqui. Quando ele abriu a fazenda da Primavera, era o mesmo problema que tinha aqui, era tudo longe. Aí ele falou: bom, para trazer da Primavera para cá não dá para vir pela estrada, né? Mato Grosso para cá. Aí ele fez a navegação fluvial Moura Andrade, que foi a primeira navegação fluvial do estado do Mato Grosso do Sul, que ele fazia, né? Trazia até 3.000 cabeças de gado em chatas, com cada chata dessa comportava 1.000. E tem uma fotografia que tem 3 chatas assim, cada uma com 1.000 cabeças, uma em seguida da outra, assim, maravilhosa. Essa fotografia... Eu via essas chatas. Porque daí meu pai e os amigos tinham pesqueiro. Marcelo tem foto lá de bebê, quando nós fomos lá, nesse pesqueiro, que era no Rio Paraná, perto da Barra do Rio Feio. E aí tem foto, a gente vendo as chatas passando com o gato. Nós temos foto lá em casa. Então, e você não sabe a emoção que foi. Vamos ainda meio-dia. Nossa, meio-dia já, vamos lá. Porque começou tarde. Tá, é verdade. Então, ó, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos lá, a sala é pequenininha, mas vocês vão assistir meio se organizando. Como eu contei a história, nós vamos entrar primeiro na salinha número 1, podemos repartir, né, depois inverte. Uns vão para a sala 2, porque na sala número 1, vocês vão ver assim, a verdadeira história de Antônio Joaquim. Aí tem, são os primórdios, daí vai começar aquilo que eu contei para vocês, que está resumido, não precisa ler nada, porque eu já contei tudo. Aí vocês só vão acompanhando na fotografia, vocês vão ver o primeiro avião, o casamento, depois a formação da família, o tio Chiquinho. Aí na sequência da história que eu contei até a formação de Eduardina e passa para outra.